A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Tirar aqui, está todo mundo aí de máscara, então todo mundo protegido. E eu vou ter que tirar a minha aqui para poder me pronunciar. Mas glória a Deus por tudo que está acontecendo, por tudo que já aconteceu, por tudo que vai acontecer, porque Deus está no controle. Amém? Estamos aqui em mais uma live. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A palavra hoje está no texto, no livro de João, capítulo 15, versículo 7, e Salmo, capítulo 20, versículo 7. Nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida vamos estar tocando louvor até que já foi tocado aqui na penúltima pregação, foi a pastora Priscila, não foi? Uma palavra tremenda, ela foi muito usada por Deus aqui naquele dia, mas é um louvor que eu acho lindo também, a apóstola gosta, e foi indicação da apóstola. Hoje não, mas vamos tocar porque para enfrentar o que estamos enfrentando e o que está por vir, precisamos ter uma raiz firmada no Senhor. Então, por isso que eu vou tocar esse louvor, porque tem que ter raiz para suportar, tem que ter raiz para vencer, né? Tem que ter raiz para perseverar, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar ao Senhor, tá? Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, a Ti a honra, glória, louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, nesse momento, Te agradecer por mais essa oportunidade, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo. Senhor, vem e toca em nós, meu Pai, para que assim nós possamos tocar nas pessoas, tá? Através da Tua palavra, Senhor. Toca, fala conosco, revela-te em nome do Senhor Jesus, Pai. E abençoa todo aquele que já está conectado, aqueles que vão se conectar. Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, me usa nesta noite mais uma vez, porque nada tenho se do céu não me for dado, mas me coloco aqui, Senhor, em Tuas mãos, pedindo a direção do Teu Espírito, que o Senhor nos toque para que nós venhamos tocar no Teu povo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos de louvor e a gente volta já, tá bom? E ainda morar, como você não
sobrevivi. Trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar. Quando foi ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. O que eu até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Graças a Deus, estamos aqui para louvar o Senhor, adorar o Senhor, transmitir a palavra que Deus colocou no nosso coração, para assim transmitir a cada um dos ouvintes. Eu quero louvar a Deus por quem já está conectado. A irmã Ieda já está aí conectada, a irmã Ieda não perde. Deus abençoe. Cadê aí a irmã Denise, da Flavinha, família toda, estamos só, Deus abençoe a família toda. Pastor Júnior já está aí conectado também, Deus abençoe. Via Criativa é Raquel, né? Missionária Raquel, também está aí conectada, que Deus abençoe. E outras pessoas que vão aí acessando, glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém? Deus é muito bom. Vivemos aí esse momento difícil, uma hora abre comércio, outra hora fecha comércio, depois muda e faz a coisa tão intercalada, os homens procurando de alguma forma achar uma solução, né? Porque ninguém tem realmente a solução definitiva para a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Mas tem algo que eu quero trazer para você hoje, irmã Lisângela também, Deus abençoe, né, toda a família, em nome do Senhor Jesus, né? E precisamos, uma coisa que eu tenho notado é o seguinte, que nós vamos ter que aprender a conviver. É o que eu estou percebendo, como outros vírus que vieram e ficaram, tipo H1N1, né? Vírus dessa gripe aí, veio e ficou. Tem a vacina já, né? Mas o vírus não acabou, existe a vacina, né? Então o pessoal está vacinado, vai se vacina todo ano para evitar um problema maior, né? Temos vírus, por exemplo, da AIDS, que continua aí,
né? Então, foi se achando tratamento, mas como um tratamento para conviver com o vírus. E quero eu estar errado, quero muito que eu esteja errado, mas o que eu vejo é que esse vírus também vai ser mais um, que vai surgir a vacina, né? Os cientistas estão trabalhando, vai surgir a vacina, mas quem vai ter que aprender a conviver com ele, né? A gente já sabe que as vias de contaminação são boca, nariz e olhos. Essas são as vias de contaminação, né? Então, é prevenir, evitar, né? Tá tocando o rosto com as mãos, tá higienizando constantemente, sempre que puder. Na prioridade, o sabão e a água, né? Esse vírus, ele não gosta de higiene, não. Ele não gosta de limpeza, não. Então, quando ele vê sabão e água, ele corre, tá? Então, prioridade, sabão e água, né? E na falta de sabão e água, álcool em gel, né? Você nunca vai achar uma pia e uma torneira o tempo todo e sabão em gel. Então você vai ter um momento que você vai usar o álcool em gel, mas a prioridade é o sabão e água. Ele corre desse negócio aí, tá? Uma coisa também que ele corre, que até é brincadeira, mas é brincadeira séria, né? Ele não pode ver a Polícia Federal que ele some também, né? Ele começa a parar com as artimanhas deles, por exemplo, né? Onde a Polícia Federal chegou, ele quietou logo, né? Então, mas isso é só um comentário para a gente, daqui a pouco, está entrando com a palavra. Muitas pessoas estão conectando já, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Nós tivemos a pregação anterior e depois, antes da gente, depois foi a pastora Priscila, né? Foi muito usada por Deus aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu estava em casa, estava assistindo de casa, e ali eu estava sentindo o fogo descendo mesmo, me arrependo todo, foi tremenda a mensagem. Porque Deus é assim, quando a gente se deixa ser usado por Deus, Ele usa tremendamente. Quem está conectado, quem está ligado mesmo, ele vai sentir, tá? Ele vai sentir. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem já entrou, vai procurar a palavra aí no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Né? 15, versículo 7, quero louvar a Deus. O culto domingo foi uma bênção. Louvar a Deus pelos irmãos que vieram, pelos irmãos que respeitaram as orientações com relação à máscara, está usando o álcool em gel, né? Foi tremendo e Deus tem nos honrado, né? Deus tem nos honrado, né? E mantendo os cuidados, glória a Deus, não temos e não teremos, em nome do Senhor Jesus, nenhum caso aqui da igreja. Até aqui, Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Não temos, para a glória de Deus, nenhum caso de contaminação. Temos guardado os procedimentos. Pastora Rebeca, o pastor também entrou, né? Que Deus abençoe. Manda aí participe, né? Participe. Se você tem um testemunho, tá? Pode, né? Lança aí que a gente lê aqui. Testemunho de vitória, testemunho de bênção. Pode entrar ao vivo, né? Ou então você pode entrar ao vivo e dar o seu testemunho. Mas vamos fazer uma live participativa, né? Uma live compartilhada. Talvez daqui a pouco entre aí o apóstolo Edson lá de São Gonçalo. Lá em São Gonçalo está terrível. As igrejas, desde que começou isso aí, as igrejas estão fechadas. Não podem abrir. Eu não sei porquê, mas questão da autoridade do prefeito determinou que não abrisse. Eu louvo a Deus aqui pela vida do nosso prefeito, Colbert Martins Filho, que tem acompanhado, tem feito um bom trabalho, né, diante da situação que se vive, diante do que é possível, né, tem feito um excelente trabalho e tem permitido, como também o próprio governador, né, liberou com algumas restrições, mas liberou que as igrejas funcionem. Irmãos, a igreja é serviço essencial. A igreja é serviço essencial. Eu acho que elas tinham que estar abertas
24 horas por dia. Porque é muita gente precisando de um aconselhamento, é muita gente precisando de uma oração, tá? E aonde é que ela encontra isso se não for na igreja, né? Então, igreja, o trabalho sacerdotal é um trabalho essencial. Então, louva a Deus pela vida do nosso prefeito, louva a Deus pela vida do próprio governador que não fechou as igrejas, mas infelizmente alguns prefeitos, né, têm, no entendimento, tem extrapolado algumas coisas que não é necessário, né? Então, que Deus guarde a todos, que Deus guarde a nossa nação, que Deus guarde o nosso Brasil, o nosso povo, né? E que esse mal passe logo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você pode estar mandando aí a sua mensagem, participando da live, e nós vamos para a palavra que fica no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Né? João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Lá no livro de Salmos, capítulo 20, também no versículo 7, capítulo 20, versículo 7, você pode procurar aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. E a diaconisa Vânia também já entrou, Deus abençoe, diaconisa. Capítulo 20, versículo 7 vai dizer assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço mais uma vez a direção para a ministração da Tua Palavra, Senhor, que eu venha aqui falar aquilo que o Senhor mandar falar, que eu não quero falar de mim, Senhor. Toca em mim para que eu toque no Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, este versículo, ele tem duas formas de se entender. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então você pode analisar e ver com relação ao Senhor derramar poder sobre a vida, na sua vida. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que o texto fala com relação à dependência de Deus. A dependência que nós temos que reconhecer em Deus. Somos dependentes 100% do Senhor. E aqui o texto, principalmente, ele fala de dependência, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Então, dependência do Senhor. E quando você depende do Senhor, a primeira coisa, você tem que ter essa convicção de que não basta só estarmos, ou melhor, Ele está em nós temos que estar nele também. Então é uma via de mão dupla aí, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é que muitas vezes lá no texto onde o Senhor diz, lá no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, onde ele diz o seguinte, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de Deus, ou seja, daremos a honra para Deus, e não para o cavalo e não para o carro. Está falando exatamente do apego, está falando da gente esperar, né, nas coisas do mundo, no ser humano, esperar a solução para os nossos problemas. Por isso que muitas vezes nos decepcionamos,
muitas vezes pessoas entram em processo depressivo porque esperam no homem. E quando esperam no homem, há possibilidade de exatamente de uma frustração quase que 100%. Quando você espera no homem. Quase que 100%. Por que quase 100%? Porque tem pessoas que são verdadeiros amigos, né? A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, tem pessoas, mas é muito raro isso. E muitas vezes a gente confia na pessoa, a gente acredita na pessoa e a pessoa nos trai. Muitas vezes também não acontece dessa forma. Às vezes é uma má conversação, uma notícia falsa, um falso diálogo que leva a provocar um conflito, né? E aí as pessoas se sentem frustradas e até descobrir que aquilo não era verdadeiro, que aquela pessoa nunca falhou com você, gerou uma situação. Tem um colega que ele fala assim, quando isso acontece, quando a gente confunde tomada com um focinho de porco, né? Que parece uma tomada de focinho de porco, né? Então até que se conserta, é muito choque que se leva. Mas eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, chamar a sua atenção, porque não devemos... Vivemos um momento difícil, super difícil, né? Nós vivemos agora um momento super difícil. E se você busca a alternativa, a solução no homem, se você confia, eu confio no dinheiro que eu tenho. Ô irmão, um pedacinho de papel higiênico aqui, por favor. Se você confia no dinheiro que você tem, irmão, vou dizer para você que a gente tem visto tantos exemplos. Por exemplo, não quero citar nomes aqui, mas por exemplo, nós temos aí cantores renomados que têm muito dinheiro, onde a esposa teve câncer e o dinheiro não valeu de nada, não serviu para nada, não adiantou, não trouxe não comprou a saúde dela, né? Nós temos várias situações de pessoas. Nós chegamos a situação agora com relação a esse vírus, que é um vírus que não faz acepção. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é de uma cor parda, de uma cor escura, de uma cor clara, branco, não importa. Não importa. Tá? Não tem como você se esconder, né? Não tem como você se esconder, tem como você prevenir, mas não 100%. Tá? E a gente vive a situação que eu quero dizer para você, glória a Deus pela fortuna que você tem, glória a Deus pelo dinheiro que você tem, mas Ele não te salva dessa situação. Ele não salva você. Por isso que a palavra diz que nós somos dependentes de Deus. Quando você reconhecer que você é dependente de Deus, aí a tua concepção muda. A palavra diz, há uns que confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de Deus, ou seja, nós valorizaremos ao nosso Deus, nós confiaremos no nosso Deus. Eu não confio no cavalo, eu não confio no carro, eu não confio no dinheiro que eu tenho, eu não confio nas coisas. Isso são necessárias? São coisas necessárias para a sobrevivência? Sim. Mas eu não posso me apegar a estas coisas. Não posso me apegar a isto, como que isso vai me salvar. Não vai. Seu dinheiro não compra saúde, seu dinheiro não compra felicidade, seu dinheiro não compra comunhão, pelo contrário. Tá? Então nós precisamos discernir durante esse momento que nós vivemos. Tá? Quando o Senhor diz, alguém chega para o Senhor e diz, o Senhor nos ensina os mandamentos. E aí o Senhor vai dizer assim, quais são os maiores mandamentos? Ele vai citar 2. Primeiro,
Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E ele diz o seguinte, o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, diz o Senhor Jesus, você cumpre os 10, cumpre os outros, cumpre os demais. Glória a Deus. Então, a missionária Gilene entrou aí, Deus abençoe, pastor Helder também, Deus abençoe a todos. Então, o momento é de reflexão, irmãos. Você que está firme na fé, fica mais firme ainda, se firma mais ainda. Você que está frio, procura chegar para junto de Jesus. Você que já desviou, volta. Volta enquanto é tempo. E você que ainda não fez aliança com Cristo, é tempo de fazer. É tempo de fazer. Porque só Jesus, só em Jesus, nós temos e teremos a vitória verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Eu digo para você como eu gostaria de estar, eu sempre falo isso de vez em quando, como eu gostaria de estar trazendo aqui uma palavra para você, aquele fervor, aquele... Não, mas a gente vive um tempo que precisamos refletir. Nós vivemos um tempo que é necessário refletir com relação às nossas vidas, tá? Com relação ao que temos feito. Como é que está a sua aliança com Deus? Realmente a minha aliança é com Deus? Como é que está a minha convivência, o meu relacionamento com Deus? Porque o Senhor diz, olha, se vós estiverdes em mim, João capítulo 15, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Como é que está o relacionamento? É um relacionamento onde você entende que Deus realmente, Ele é o Todo-Poderoso, que você é dependente dEle, não Ele de você. Quantas pessoas têm, em vez de se deixar ser usado por Deus, têm procurado usar Deus. E vai chegar aquele dia que o Senhor diz, não foi bem assim a coisa, não mandei você fazer de um, você fez de outro. Você quis me usar, você falou aquilo que eu não mandei falar. Então você quis usar o meu nome. E o azeite secou. E não tem uma segunda leva de azeite. Ei, deixa eu falar algo para você, que eu senti agora, muito forte aqui para falar com você. Zele do azeite que Deus derramou sobre sua vida. Zele do azeite que Deus te deu, sabe por quê? Não tem uma segunda dose de azeite. Esse azeite que está sobre a sua vida, enquanto você zelar por ele, ele não vai parar de jorrar. Mas quando você parar de valorizar, quando você parar de zelar desse azeite, ele vai parar. E aí não vai ter mais. Não vai ter mais. Quero falar isso para você em nome do Senhor Jesus. O azeite do Senhor, a unção que Deus te deu está sobre a tua vida. Há uma unção, o azeite representa a unção, representa o Espírito Santo. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Zele por esta unção. Porque se secar, se o ribeiro secar, significa que parou. Aleluia. Nanda, missionária Fernanda, Deus abençoe, filha. Deus seja contigo. Você tem uma unção sobre a sua vida, não deixe ela secar. E não zele pela unção que está sobre a sua vida. Pastora Priscila, todos que assistiram a live anterior, podem ver que há uma unção de Deus sobre sua vida, pastora. A irmã Dinalva também entrou aí, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Missionário Júnior, pastor Helder, há uma unção de Deus sobre a sua vida, zele por esta unção. Eu costumo dizer que a ferramenta, quanto mais usada, mais amolada ela fica. A ferramenta que é desprezada, ela enferruja e fica cega.
A ferramenta que é desprezada, ela enferruja e fica cega. Mas a ferramenta que é usada, quanto mais usada, mais amolada ela fica. Então entenda o que eu estou te falando. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Mandar um beijão para minha neta, Melina. Né? Um dia que passa a gente já sente saudade. Né? Também o Davi Luca. Davi Luca está tremendo. Né? Está esticando, está crescendo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor vem falar para mim, para você, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Ou seja, o Senhor está falando aqui de dependência, tá? De dependência. Quando você passar a depender de Deus, você vai ver que nada vai te faltar. Quando você, toma posse dessa palavra, quando você se encontrar verdadeiramente dependente de Deus, nada mais vai te faltar. Sabe por que falta hoje? Porque você ainda não é, ainda não se vê dependente de Deus. Muitas vezes eu sou dependente de Deus, mas daqui a pouco você esquece Deus e começa a agir com a força do braço, com a sua própria inteligência. E aí a coisa desanda. De repente aparece algo, você começa a confiar na pessoa. Não pare nunca de confiar no Senhor. O salmista vem dizendo exatamente: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, que significa honrar a Deus. Menção significa honrar a Deus, significa priorizar a Deus, tá? Então nós faremos menção de Deus, enquanto outros estão aí, né, valorizando os carros, valorizando os cavalos, ou seja, as coisas materiais, a força do próprio braço, né? Não é que você vai abandonar a sua empresa, mas colocando em primeiro lugar o seu dinheiro, a sua posição social, a sua empresa, dizendo, não, aqui eu tenho como me virar, significa que você está dizendo que não depende de Deus. E aí, por isso que muitos estão assim, de repente estão lá no alto, de repente cai. Porque o próprio Deus, ele exalta os humilhados. Ele exalta os humilhados, mas ele humilha os exaltados. Então, às vezes é preciso a pessoa cair. Por exemplo, eu trabalhava, eu já dei esse testemunho, mas eu quero fazer um comentário rápido aqui. Eu trabalhava na época que eu me converti, e 6 meses eu estava dentro da igreja, mas o coração duro e não acreditava naquilo que eu estava vendo, né? Então, porque eu não buscava a Deus com toda intrepidez, com aquela busca verdadeiramente, porque eu achava o seguinte: naquela época eu trabalhava, eu tinha um salário muito bom, eu tinha status, tá? Tinha posição social, tinha um cargo de confiança na maior empresa da época, a maior empresa financeira da América Latina na época. Então, meus tickets de refeição, fazia a feira do mês e sobrava, né? O que eu recebia com relação a quilometragem, pagava a gasolina, pagava a pressão do carro e sobrava. Então eu não me via dependente de Deus. Eu não me via dependente de Deus. Eu posso dizer que eu me via dependente daquela empresa, porque eu dava a minha vida por aquela empresa. Eu não tinha hora para trabalhar. Meus filhos, os 3 primeiros, quem criou foi praticamente quem criou foi a minha esposa. O primeiro eu ainda acompanhei, porque foi quando eu estava no exército, então eu estava mais próximo. O segundo e o terceiro já foi a minha esposa quem criou, porque eu me entregava por aquela empresa. Às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu estava visitando clientes, buscando resultado para aquela empresa. Eu não aceitava que ninguém falasse mal daquela empresa, né? Eu não aceitava que ninguém falasse mal daquela empresa. Eu vivia aquela empresa. Então eu não me via dependente de Deus. E aí eu estava lá no topo, já saindo, já era superintendente interino, ou seja, um pulo só para
oficializar a minha superintendência. E eu não me via, por isso eu não me via dependente de Deus. Talvez você está me ouvindo agora e você não se sente dependente de Deus, porque você acha que você tem o suficiente, não precisa estar, como eu pensava assim, eu não preciso estar importunando Deus. Eu via dessa forma. Não era questão de incredulidade, não era uma questão de rebeldia. Não, eu só achava que eu não tinha que estar importunando Deus, eu não dependia de Deus. Era assim que eu me via, não por rebeldia, não por incredulidade, mas porque o que eu tinha, que a empresa me dava, era o suficiente. E Deus tinha um propósito na minha vida, como Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano na sua vida, meu irmão. E aí, o que acontece? Chegou um momento que me chamaram na diretoria, eu estava muito bem em produção, minha equipe estava muito bem, estava tudo ótimo, destaque mesmo. Me chamaram na diretoria e disse, é promoção, vão oficializar a minha superintendência. Mas eu já estava indo à igreja, só que o coração era duro. Eu não conseguia, eu não enxergava aquilo ali, milagres acontecendo, se eu não me via dependente daquilo, necessitado daquilo. Você vê como é que Deus faz. Mas ele precisava me quebrar, fazer um vaso novo. Ele precisava me quebrar porque eu era um vaso exaltado. E os que se exaltam, o Senhor humilha. Os que se humilham, o Senhor exalta. Então você precisa entender que você é dependente de Deus, não de lábios. Não de lábios. Mas entenda que verdadeiramente você depende de Deus. Independente da posição social que você tem. Hoje, se você pegar o Covid, né? Como é que fica? Espero que não aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou só falando porque quando a situação aperta, aí você vai lembrar. Mas lembre do Senhor agora que você está bem. Não espere estar mal para entender que você depende de Deus, mesmo estando bem. Mesmo você tendo o maior patrimônio, mesmo você sendo o mais rico do mundo. Entenda que você depende de Deus. Porque isto não é nada. Um vírus que vem desse aí, bota você numa cama, numa maca, vai para a UTI, alguns não voltam, e aí? O que adiantou a sua posição, que adiantou o dinheiro que você tinha, a sua mansão? Não. O que adiantou? Então entenda hoje. Esse texto vem para nos alertar, nós somos dependentes de Deus. É isto que Jesus está falando. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, ou seja, eu estiver em vós, pedireis o que quiseres. Ou seja, se há esse relacionamento, se há essa convivência, se há essa entrega, que significa Ele em nós e nós nele, isso significa reconhecer que nós dependemos dele. Então, pediremos o que quisermos, porque é Ele que tem o poder de nos dar. É Ele que tem o poder de nos abençoar. É Ele que tem o poder de solucionar aqueles problemas, aquela situação que para você e para mim são impossíveis. Só Ele pode. Só Ele pode. Então, eu estou ali, não preciso de Deus, não preciso importunar Deus. Porque eu não dependo, não sou dependente dele, eu tenho um bom salário. Eu trabalho na melhor empresa e maior empresa financeira da América Latina. Eu tenho um cargo de confiança, eu tenho status, eu tenho carro, moro bem, meus filhos estudam bem. Temos o melhor plano de saúde do Brasil. Temos o melhor plano odontológico do Brasil. Aí o telefone toca e diz, olha, a diretoria convoca você para vir até aqui. Eu digo, promoção. Vai oficializar o meu cargo, eu vou ser superintendente. Ai, eu tinha tanta convicção que quando chegou aqui a 30 quilômetros de viagem, uma cidade aqui próxima, o carro esquentou. Eu deixei o carro e fui de táxi, porque eu tinha certeza, tinha a minha convicção que era, mas não era não. O Senhor estava
tirando o meu pedestal. E quando eu cheguei ali, era demissão. Agora eu não fiz nada de errado, a empresa estava bem, né? A produção estava ótima, a equipe estava muito bem, eu já estava como superintendente interino, e em vez de agora de me tornar superintendente de fato e de direito, agora eu estava sendo demitido. Porque o Senhor humilha os que se exaltam. Então, reconhecer que é dependente de Deus, isto é se humilhar, é descer, para que o Senhor cresça, diminuir para que o Senhor cresça. Assim João Batista fez. João Batista chegou primeiro, ali na Judéia. João Batista batizava, o povo ia até João Batista. Olha, o povo vinha de longe para ir até João Batista. Ali. E ele não ousou se exaltar. Disse, vale mais que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Nosso líder dos guerreiros de oração aí, Guilherme, Deus abençoe. Missionária Ingrid, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, eu quero nesse momento te chamar a atenção, porque nós vivemos um momento difícil que você tem que entender que só Deus pode te guardar. Só o Senhor pode te proteger. Quando isso vai acontecer? Quando você reconhecer a sua dependência de Deus. Embora você não esteja doente, espero que não fique. Embora você não esteja infectado, espero que não seja infectado. Embora você não tenha sido contaminado, espero que não seja contaminado. Independente da situação que você estiver, reconheça que você é dependente de Deus. Que se Ele não quiser, amanhã você não acorda. Né? Eu fico olhando como Deus botou todo mundo no cantinho. Todo mundo estava se exaltando, todo mundo sendo bam. De repente o Senhor dá um cliquezinho, que você fala assim, eu ilustro essa forma, um botãozinho de ajuste que o Senhor tem. Isso são palavras minhas, né? Um botãozinho de ajuste que deu só um cliquezinho. Botou todo mundo no seu lugar. Cadê o pessoal que escarnecia Jesus? Cadê o povo que usava as coisas consagradas a Deus para escarnecer em avenidas? Cadê o povo que encenavam Satanás batendo em Jesus? Cadê o povo que xingavam Jesus? Mas glória a Deus que você está no seu cantinho aí, significa que você reconhece que Deus é Deus. Você reconhece que Deus é Deus. Senão se você não reconhecesse, você continuava fazendo. Você continuaria fazendo. Né? Mas Deus é Deus, irmãos. Ele ama a mim e ama você. Você não tem ideia do amor que Deus tem por mim e por você. É um amor tão grande que Ele deu o seu único filho. Seu filho unigênito. Para que nós não viéssemos perecer, mas viéssemos a ter vida eterna. Vida eterna. Glória a Deus. Então, por que você confiar? Tudo que você não deve ter. Quem tem, glória a Deus. Quem não tem, busque ter uma boa posição social, uma boa morada, uma boa fortuna lícita, uma empresa ou empresas, que você tenha tudo isso, uma mansão, uma casa de prata, tenha tudo isso. Mas que isto jamais venha substituir Deus na sua vida. Porque o texto vem falando da dependência, você tem que despertar. Só você sendo dependente de Deus, aí sim, pedirá o que quiser. Na dependência de Deus, aí você pede o que você quiser. Está escrito.
e vos será feito. É assim que funciona. Não é você confiando. Eu tenho Deus, eu amo Deus sim, mas você confia no carro, você confia no cavalo, você confia na empresa, você confia no dinheiro. Olha o dedinho. Não é assim. É tempo de honrar a Deus. É tempo de honrar a Deus. Só Ele permite que você vá e volte e nenhum mal te aconteça. Se Ele não te proteger, não adianta você ficar em casa. Porque você vai se contaminar por uma cédula que chega lá e você pega, uma cédula de dinheiro, você pega, e por vacilo, você não lava as mãos, e aí você pode pegar. Por uma pessoa que de repente foi na tua casa, se Deus não, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Em vão trabalha o sentinela. É o Senhor quem guarda. Segurança só o Senhor tem para dar para mim e para você. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, entenda isso hoje. Eu vim aqui só para dizer, eu fiquei meditando hoje à tarde. Eu já preguei esse texto outras vezes, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu pude ver que nesse texto Deus está falando de dependência. Como em outras vezes, Deus mostrou a questão do poder. Que se você está com Ele, você tem. Mas hoje Deus me mostrou que nós precisamos depender dEle. Depender dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E aqueles que quiserem continuar confiando nos cavalos, confiando nos carros, nas suas posições sociais, como eu confiava, fazer o quê? Eu me exaltava diante de Deus. Nunca fui aquela pessoa de estar esnobando por isso ou por aquilo. Mas estou falando da forma espiritual. Eu não via dependência, não via necessidade de Deus. Porque a empresa que eu trabalhava supria as minhas necessidades. Aí aconteceu realmente de ser demitido. Quando eu pensava que era vitória, pensava que era exaltação, era humilhação. Porque quando você chega e ouve para alguém, você vai esperar de alguém que vai lhe promover, e você ouve daquela pessoa estar demitida. Isso é humilhante. Então fui humilhado. Depois de humilhado, aí 5 dias depois, aí eu fui falar com o Senhor, falar com Deus. Aí eu vi que era dependente dele. Você vê como Deus faz, já contei esse testemunho muitas vezes, mas como Deus está me levando a contar o testemunho de novo. Ali, depois de 5 dias, porque eu amava tanto aquela empresa, que passou 5 dias para cair a ficha que eu estava desempregado. Quando caiu a ficha, agora eu vi que eu dependia de Deus. Então Deus permite situações de nossas vidas, irmãos. Deus permite situações em nossas vidas para que nós venhamos nos examinar e ver que nós dependemos dEle. E aí foi quando eu fui falar com Deus. Talvez tenha pessoas que não saibam desse testemunho aqui que está conectado. Mas aí eu fui falar com Deus no meu cantinho, só eu e Ele. Eu digo, Deus, e aquele negócio lá que sou da casa, que sou da carro, sou cura, sou da a porta de emprego. Eu via acontecendo, eu via e ouvia o povo dando testemunho, mas eu não me achava dependente daquilo. Isso é verdade. E nessa mensagem é que eu estou... Deus fala primeiro conosco. Transmitindo essa mensagem é que eu estou sentindo, vendo realmente como eu me comportava. Olha que eu já dei esse testemunho várias vezes. Hoje, Deus está me mostrando como eu me comportava naquela época. Por isso que Deus manda trazer essa palavra para você. Porque eu me comportava assim.
que não dependia de Deus, eu dependia daquela empresa. Ela supria minhas necessidades. Só que aí Deus foi me mostrar, e a primeira coisa que ele fez foi me humilhar. Demissão. O homem demitido, ele não tem salário, não tem dignidade. É assim que Deus faz. E ele fez comigo. Ele fez comigo. Aí agora eu comecei a reconhecer que dependia de Deus. Que aquela empresa tinha passado. Tem muitas coisas que você está vivendo hoje, isso vai passar, irmão. Só Deus não passa. E a sua palavra é permanente. Aí, ó, Deus falou comigo, não me negou não, a palavra não. Vai agora lá no Feira 7. E eu fui. E quando eu chego ali, Deus me deu a minha casa. Eu trabalhei nessa empresa há tantos anos e nunca tive a minha casa. Pelo contrário, eu só vivia no vermelho. Durante 10 meses do ano, eram 10 meses do ano no vermelho. Usando o limite do limite do cheque especial. Mesmo ganhando bem. E nunca fui viciado em jogatina. Nunca fui prostituta. Eu bebia bastante. Mas o dinheiro não dava. E eu me sentia dependente, eu não era dependente. Hoje eu entendo que eu era escravo. Em vez de dependente, pensando que dependia, que era dependente daquela empresa, eu era escravo daquela empresa. É diferente. É diferente. Hoje eu entendo isso. E eu nunca falei isso nas minhas pregações, que eu dei esse testemunho várias vezes. Quando você tocou no meu coração para dar esse testemunho, eu dou. E agora eu estou falando de uma forma diferente, Deus mostrando para mim, talvez naquela época você achava que não dependia de mim. Não era por rebeldia, não era por incredulidade. É pela posição que eu ocupava. Então eu achava que não tinha que estar importunando Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você pediu ao Senhor e ainda não chegou, continue orando. Pedi e dá-se-vos-á. Persista, insista, não desista. Porque, algo que eu vou falar para você aqui, a gente entende que há momentos que Deus nos ouve pedindo alguma coisa, mas Ele quer ver até onde realmente aquilo é importante para você. Porque se não for importante, Ele vai te dar e você não vai valorizar. Eu quero dizer para você que Deus quer ver até onde é importante isto que você está pedindo para Deus. Até onde realmente é importante. Porque Ele pode dar qualquer coisa que você quer. Mas Ele quer saber, por que está demorando? Porque Ele quer saber até onde isso é importante para você. E quando é importante, a gente não desiste. Quando é importante, a gente persevera. Quando é importante, a gente vai na palavra. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Mas eu quero dizer para você isso. Foi uma rema que Deus me deu aqui, eu estou entregando para você. Eu estou pedindo, mas está demorando, porque Deus quer ver até onde isso é importante verdadeiramente para você. Porque se não é importante, você vai desistir. Se não for importante, você vai desistir. E se não é importante Deus te der, você não vai valorizar. Glória a Deus. Gabriel Quitéria, cadê você, Gabriel? Estou com saudade de você, filho. Cadê essa família toda aí? Damiana, Rose. Tem que voltar para o Senhor, filho. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. A diaconisa Josi está aí, Deus abençoe. Então, irmãos, a gente vai pregando assim, Deus vai entregando para nós. E ali, de repente, quando eu estava naquela empresa que eu achava que era dependente dela, eu não consegui minha casa. Desempregado. E aí, de repente, eu estava com minha casa. E outras coisas mais. Quitação de carro, que agora não tenho tempo mais para quitar isso não. Eu só quero mostrar para você que você tem que depender de Deus. E Ele sabe quando realmente você vai estar dependendo dEle. Não é de lábios.
Depender do Senhor. Se alguém não... se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será concedido. Dependência. Quando você for dependente de Deus, vai acontecer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final, só temos aqui mais quantos minutos? 3 minutos. E eu quero encerrar essa live dizendo para você que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós devemos fazer menção de Deus. Só Ele. Dinheiro não compra cura. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra comunhão. Dinheiro não compra felicidade. Não compra. Mas Deus, sim. Ele pode te dar tudo isso. Te dá. De graça. De graça. Te dá. Ok? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e gostaria de continuar aqui até falando do amor de Deus, que é muito grande, que Ele é maravilhoso e nós precisamos entender isso, dependemos dEle. E que Ele te abençoe a nossa nação, abençoe os nossos governantes, dê sabedoria, repreenda o espírito da corrupção e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Abençoa todos que entraram nessa live, que vão acessar depois, e que venham entender que esta palavra encontre guarida no seu coração, e que venham entender que nós somos 100% dependentes do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, sexta-feira estaremos de volta em nome do Senhor Jesus, com mais uma palavra de Deus para o seu coração.